Uma garçonete é tratada como inferior em um restaurante de luxo. Mas a resposta de Isabela, no mesmo idioma, desmonta a arrogância e vira o jogo. O restaurante Belle Époque fervilhava com o burburinho da alta sociedade. Entre mesas de mogno e cristais que refletiam a luz dourada dos lustres, Eduardo Santamaria ajustava o punho da camisa enquanto observava o ambiente com olhar calculista. Aos 50 anos, dono da Meridian Corporation, havia construído seu império sobre a premissa de que dinheiro compra tudo, inclusive o direito de humilhar quem considera inferior. Perfeito para fechar negócios, murmurou para Roberto Silva, seu sócio e braço direito, que assentiu nervosamente. Roberto conhecia Eduardo há décadas e sabia reconhecer aquele brilho perigoso em seus olhos, o mesmo que aparecia quando ele estava prestes a destroçar um concorrente. Isabela Martinez se aproximou da mesa com passos elegantes, carregando o cardápio em uma bandeja de prata. Aos 28 anos, trabalhava ali há alguns meses, sempre impecável, sempre educada. Seus olhos castanhos brilhavam com uma inteligência que poucos se davam ao trabalho de notar. Boa noite, senhores. Sejam bem-vindos ao Belle Époque, disse ela com um sorriso genuíno, colocando os cardápios diante deles. Eduardo mal ergueu os olhos. Estava concentrado em examinar uns papéis quando a voz feminina o interrompeu. Lentamente, levantou o olhar e estudou Isabela da cabeça aos pés, como quem avalia uma mercadoria. Roberto, você acredita nisso? Eduardo começou a falar em tom baixo, mas audível, mudando para outro idioma. Suas palavras soaram estranhas e ásperas para os ouvidos dos brasileiros ao redor, mas carregadas de desprezo. Isabela permaneceu imóvel, o sorriso ainda estampado no rosto, mas algo quase imperceptível passou por seus olhos. Roberto se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Eduardo, talvez não seja o momento... Não. Eduardo o interrompeu, agora claramente se divertindo. Olhe para essas mãos. Provavelmente nunca tocou em um livro. Essa gente só serve para trabalho braçal, não é mesmo? Ele continuou no idioma estrangeiro, mas seus gestos e expressões tornavam suas palavras cristalinas. Apontava para Isabela, ria dela, falava como se ela fosse um objeto. As palavras cortaram o ar como navalhas. Na mesa ao lado, um casal de idosos parou de conversar, claramente incomodado. A jovem no canto baixou o celular, observando a cena com crescente indignação. Isabela respirou fundo, mantendo a compostura profissional. Posso anotar seus pedidos? Perguntou serenamente. Eduardo soltou uma gargalhada cruel. Está vendo, Roberto? Ela nem sequer entende que estamos falando sobre sua ignorância. É quase patético. Essa pobre alma continuou gesticulando na direção de Isabela como se ela fosse um objeto. Provavelmente pensa que estamos falando sobre o tempo. Gente assim não tem direito de trabalhar num lugar como este. O restaurante começou a ficar em silêncio. Outros garçons pararam suas atividades, sentindo a tensão no ar. Carlos, o maître, se aproximou discretamente, mas Isabela fez um gesto quase imperceptível para que ele não interferisse. Ela deveria estar na cozinha lavando pratos. Eduardo prosseguiu, sua voz agora alta o suficiente para que outras mesas ouvissem claramente suas palavras cruéis. Ou melhor ainda, deveria ficar em casa cuidando de crianças. É tudo para o que esse tipo de mulher serve. Roberto estava visivelmente constrangido. Eduardo, já chega. Mas Eduardo estava embriagado pelo próprio poder. Veja como ela fica aí parada, como um animal perdido. Essa ignorância é quase cômica. Isabela fechou os olhos por um breve momento, como se estivesse reunindo forças. Quando os abriu novamente, algo havia mudado. Havia uma força, uma dignidade ferida que emanava dela como calor. Com licença, senhor, ela disse, sua pronúncia do idioma estrangeiro cortando o ar como cristal. Mas acredito que o senhor se enganou. Eduardo congelou. Seu rosto empalideceu instantaneamente, a arrogância desaparecendo como fumaça. Isabela continuou, agora com uma fluência perfeita. Eu compreendi cada palavra que o senhor disse, cada insulto, cada humilhação que pronunciou sobre mim. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto deixou cair o guardanapo.
O casal de idosos se entreolhou com surpresa e admiração. A jovem no canto sorriu, claramente impressionada. O senhor disse que eu deveria estar na cozinha. Isabela prosseguiu, sua voz ganhando força. Que só sirvo para trabalho braçal. Que sou ignorante demais para trabalhar aqui. Eduardo tentou balbuciar algo, mas as palavras não saíam. Isabela se inclinou levemente sobre a mesa, seus olhos fixos nos dele. Mas sabe de uma coisa? Sua arrogância apenas revela sua própria ignorância. Um homem verdadeiramente educado jamais trataria outra pessoa assim. A transformação era completa. A garçonete humilde havia desaparecido, revelando uma mulher de presença imponente, dona de uma inteligência afiada como lâmina. Agora, disse ela, voltando ao português com uma serenidade perturbadora, gostariam de fazer seus pedidos? Ou preferem que eu chame outro garçom? Eduardo estava pálido, suando, completamente desarmado. Pela primeira vez em décadas, o homem que humilhava outros se via completamente exposto e vulnerável. Mas o que ninguém naquele restaurante imaginava era que aquela era apenas a primeira camada de um segredo muito mais profundo. Uma revelação que transformaria não apenas aquela noite, mas toda a vida daqueles homens. O silêncio no Belle Époque era tão denso que se podia ouvir o tilintar dos cristais no lustre. Eduardo Santamaria permanecia petrificado, gotas de suor formando-se em sua testa. Nunca em toda sua vida arrogante havia sido desmascarado de forma tão devastadora. Suas mãos tremiam imperceptivelmente enquanto tentava processar o que acabara de acontecer. Isabela permanecia de pé ao lado da mesa, irradiando uma dignidade que contrastava brutalmente com a pequenez que Eduardo sentia naquele momento. Seus olhos brilhavam com uma mistura de dor e determinação. A dor de quem já sofreu muito e a determinação de quem não permitiria mais abusos. Eduardo gaguejou, sua voz normalmente autoritária reduzida a um sussurro patético. Roberto observava a cena horrorizado, sabendo que testemunhava a queda de um império construído sobre a arrogância. O senhor estava dizendo? Isabela perguntou com uma calma que gelava o sangue. Sua postura elegante e sua fluência perfeita no idioma estrangeiro haviam transformado completamente a dinâmica daquele encontro. No restaurante, as conversas haviam parado por completo. Todos os olhares estavam voltados para aquela mesa, onde se desenrolava um drama que tocava o coração de cada pessoa presente. A jovem no canto havia colocado a mão sobre o peito, visivelmente emocionada. O casal de idosos segurava as mãos um do outro, como se presenciassem algo sagrado. A vitória da dignidade sobre a prepotência. Carlos, o maître, observava de longe com lágrimas nos olhos. Conhecia Isabela há meses e sempre admirara sua educação e gentileza, mas jamais imaginara que ela guardasse tal força interior. Isabela, a voz de Eduardo saiu rouca. Eu não sabia que você... Que eu o quê? Ela interrompeu, sua voz carregada de uma emoção contida. Que eu era capaz de pensar, de sentir, de ter sonhos e aspirações além de servir sua mesa? Eduardo baixou os olhos, incapaz de sustentar o olhar penetrante da jovem. Roberto tentou intervir. Talvez possamos esquecer este mal-entendido. Mal-entendido? Isabela se voltou para ele, e Roberto sentiu o peso de décadas de cumplicidade silenciosa com a crueldade de Eduardo. Senhor Roberto, o senhor ouviu cada palavra que seu sócio disse sobre mim, cada insulto, cada diminuição, e permaneceu calado. As palavras atingiram Roberto como socos. Ele sabia que era verdade. Havia presenciado Eduardo humilhar incontáveis pessoas ao longo dos anos e jamais tivera coragem de intervir. Sabem qual é a diferença entre vocês e eu? Isabela continuou, sua voz ganhando força. Vocês acreditam que dinheiro lhes dá o direito de pisotear a dignidade alheia. Eu aprendi que a verdadeira riqueza está na compaixão e no respeito. Eduardo tentou recuperar sua compostura usual. Escute aqui, moça. Você não sabe com quem está falando. Eu posso... O senhor pode o quê? Isabela o interrompeu, agora com fogo nos olhos. Me demitir? Arruinar minha vida? O senhor realmente acredita que sua riqueza material o torna superior? Ela fez uma pausa, respirou fundo, e quando voltou a falar, sua voz carregava uma tristeza profunda,
que cortou o coração de todos os presentes. Há alguns anos, eu trabalhava como tradutora em uma empresa internacional. Falava 7 idiomas fluentemente, tinha diploma universitário, uma carreira promissora. Sua voz tremeu ligeiramente. Até que a vida decidiu me ensinar sobre humildade da maneira mais dolorosa possível. O restaurante estava em completo silêncio. Até mesmo os ruídos da cozinha haviam cessado. Isabela estava revivendo memórias dolorosas, e cada palavra saía carregada de emoção genuína. Minha mãe ficou gravemente doente. Precisava de tratamentos caríssimos, cuidados especiais. Vendi tudo o que tinha. Deixei minha carreira de lado para cuidar dela. As lágrimas começaram a brilhar em seus olhos, mas sua voz permaneceu firme. Quando ela morreu, eu não tinha mais nada. Nenhuma economia, nenhuma perspectiva profissional. Eduardo sentia como se cada palavra fosse uma lâmina cortando sua consciência. Roberto havia baixado a cabeça, incapaz de olhar para Isabela. Foi assim que cheguei aqui, ela continuou, trabalhando como garçonete para recomeçar minha vida. Mas nunca, nem no meu momento mais difícil, eu perdi minha dignidade ou minha educação. A jovem no canto chorava abertamente agora. O casal de idosos se entreolhava com os olhos marejados. Até mesmo alguns dos outros garçons tinham lágrimas nos olhos. "Sabe o que mais me machuca?" Isabela perguntou, sua voz quase um sussurro. "Não são os insultos. É saber que existe gente como o senhor, que usa sua posição para diminuir quem já está sofrendo." Eduardo sentiu algo que não experimentava há décadas. Vergonha genuína. Uma vergonha tão profunda que parecia corrói-lo por dentro. "Isabela, Ele tentou falar, mas ela ergueu a mão. "Não terminou ainda", disse ela. E algo em sua voz fez Eduardo calar-se imediatamente. "O senhor quer saber por que eu falo tantos idiomas? Porque minha mãe era professora de línguas. Desde pequena, ela me ensinou que o conhecimento era a única riqueza que ninguém poderia me tirar." Ela fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos de Eduardo. "Ela me ensinou também que nossa verdadeira medida não está no que possuímos, mas em como tratamos aqueles que não podem nos oferecer nada em troca." Eduardo sentiu as pernas fraquejarem. Nunca havia sido confrontado de forma tão direta e devastadora com suas próprias falhas morais. Sua mãe. Roberto murmurou, encontrando finalmente coragem para falar. "Ela deve ter sido uma mulher extraordinária." Isabela sorriu pela primeira vez desde o início daquele confronto. Um sorriso triste, mas genuíno. Era. E sabe o que ela me diria se estivesse aqui agora? Que até mesmo pessoas como seu sócio merecem compaixão, porque quem humilha outros está revelando apenas sua própria miséria interior. As palavras atingiram Eduardo como um raio. Ele olhou para suas mãos, para seus anéis caros, para o relógio que custava mais do que muitas pessoas ganhavam em um ano, e pela primeira vez, se sentiu verdadeiramente pobre. "Eu peço desculpas", ele disse, sua voz quase inaudível. "Peço desculpas de coração." Isabela o estudou por um longo momento. No silêncio do restaurante, podia-se ouvir apenas a respiração pesada de Eduardo e os soluços abafados de alguns espectadores emocionados. "Desculpas são um começo", ela disse finalmente. "Mas mudança real só vem através de ações." Eduardo levantou os olhos, encontrando os dela. "O que posso fazer? Como posso consertar isso?" Isabela permaneceu em silêncio por um momento que pareceu eterno. Quando voltou a falar, sua voz carregava uma sabedoria que ia muito além de sua idade. "O senhor pode começar lembrando que toda pessoa que encontrar pela frente tem uma história, sonhos, dores e dignidade próprias. Cada garçonete, cada faxineiro, cada pessoa que o senhor considera inferior, todos são seres humanos complexos e valiosos." Eduardo assentiu lentamente, sentindo o peso de décadas de arrogância desabando sobre seus ombros. "E agora?" Isabela disse, endireitando-se. "Gostariam de fazer seus pedidos? Ou precisam de mais alguns minutos?" Roberto olhou para Eduardo, que permanecia em choque. Acho que precisamos de mais tempo", ele murmurou. Isabela assentiu com compreensão. "Vou deixá-los à vontade. Quando estiverem prontos, façam um sinal." Ela se afastou com a mesma elegância com que havia chegado,
deixando para trás dois homens completamente transformados pela força de sua dignidade e pela profundidade de sua humanidade. Mas enquanto se dirigia ao balcão para pegar um copo de água e recuperar o equilíbrio emocional, Isabela não fazia ideia de que Eduardo Santamaria guardava segredos que tornariam aquele encontro ainda mais devastador e revelador do que já havia sido. No bolso interno do paletó de Eduardo, havia documentos que mudariam completamente o rumo daquela história. E Roberto, observando o estado de choque do sócio, começava a perceber que aquela noite reservava revelações que nenhum deles estava preparado para enfrentar. Eduardo Santamaria permanecia imóvel em sua cadeira, o rosto pálido como mármore. Suas mãos tremiam enquanto observava Isabela se afastar, carregando consigo uma dignidade que ele jamais possuíra, mesmo com toda a sua riqueza. Roberto mexia nervosamente no guardanapo, incapaz de quebrar o silêncio que se instalara entre eles. "Meu Deus, Eduardo", Roberto murmurou finalmente. "O que acabamos de fazer?" Eduardo não respondeu. Seus dedos buscaram automaticamente o bolso interno do paletó, onde carregava uma pasta de documentos que trouxera para a reunião de negócios. Documentos que até 5 minutos atrás pareciam apenas papelada rotineira. Agora, depois de ouvir a história de Isabela, eles assumiam uma importância que fazia seu estômago revirar. "Eduardo, você está ouvindo?" Roberto insistiu, notando o olhar distante do sócio. "Roberto", Eduardo disse com voz rouca, "preciso te contar algo." Ele puxou a pasta, suas mãos tremendo visivelmente. Roberto franziu o senho, percebendo que algo além da humilhação estava perturbando Eduardo. "Esses documentos, a aquisição da linguística universal que discutimos hoje." "Que tem isso?" Roberto perguntou impaciente. Eduardo abriu a pasta com dedos trêmulos. "A empresa que estamos comprando..." "Roberto, ela faliu há 3 anos. "Eu sei disso. E daí?" "A dona era uma professora de idiomas, Maria Helena Martinez." A voz de Eduardo quase falhou. "Ela tinha uma filha que trabalhava como tradutora na empresa." Roberto parou de respirar. O sobrenome ecoou em sua mente como um trovão. "Martinez", ele sussurrou, os olhos se arregalando de horror. Eduardo assentiu lentamente, folheando os documentos até encontrar uma foto antiga anexada aos arquivos. Era uma foto corporativa. Uma mulher elegante de meia idade ao lado de uma jovem radiante. A jovem era inequivocamente Isabela. "Meu Deus!" Roberto cobriu o rosto com as mãos. "Isabela é a filha dela." "A empresa que destruímos, Roberto. A linguística universal não faliu por má gestão." Eduardo mostrou uma página específica. "Ela faliu porque cancelamos o contrato principal quando Maria Helena se recusou a aceitar nossa proposta de compra hostil." As peças do quebra-cabeças se encaixavam de forma devastadora. Roberto lembrava agora das reuniões, das decisões frias e calculistas que tomaram. Ela se recusou a vender porque não queria demitir os funcionários. Roberto murmurou, a memória voltando como uma punhalada. Disse que eles eram como família para ela. E nós cortamos todos os contratos que conseguimos influenciar. Eduardo continuou, sua voz carregada de culpa. Fizemos uma campanha sistemática para destruir a reputação da empresa. Os 2 homens se entreolharam, horrorizados com a dimensão de suas ações passadas. Isabela não era apenas uma garçonete aleatória. Ela era a filha da mulher cuja vida eles haviam destruído. Eduardo, isso significa que quando Isabela disse que a mãe ficou doente e ela teve que vender tudo, foi por nossa causa. Eduardo completou, a culpa esmagando seu peito como uma prensa. Roberto folheou desesperadamente os documentos. Aqui, há 3 anos, Maria Helena Martinez foi internada com problemas cardíacos severos. Estresse extremo devido à falência da empresa. E aqui, Eduardo apontou para outro documento. Isabela Martinez, ex-tradutora sênior, liquidou todos os bens pessoais para custear tratamento médico da mãe. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Do outro lado do restaurante, Isabela conversava discretamente com Carlos, alheias ao terremoto emocional que se desenrolava na mesa que havia deixado. Nós matamos a mãe dela, Eduardo, Roberto disse, sua voz quase inaudível. Nós literalmente matamos a mãe dela. Eduardo fechou os olhos,
sentindo o peso de 3 anos de consequências despencando sobre ele. Cada insulto que havia proferido, cada palavra cruel que dissera sobre Isabela, agora assumia uma dimensão monstruosa. Ela não sabe, Eduardo murmurou. Isabela não faz ideia de quem somos realmente. Como pode não saber? Éramos os donos da Meridian Corporation. Roberto, pense bem. Nós nunca aparecíamos pessoalmente nessas negociações. Sempre mandávamos advogados, representantes. Para Isabela, somos apenas 2 empresários arrogantes. Roberto olhou na direção de Isabela, que agora voltava em sua direção com um copo de água, respirando fundo para recuperar a compostura. O que fazemos agora? Roberto perguntou desesperado. Eu não sei, Eduardo admitiu, guardando rapidamente os documentos. Eu honestamente não sei. Isabela se aproximou novamente, seu rosto sereno mascarando a tempestade emocional que havia acabado de viver. Ela havia se recomposto completamente, mas seus olhos ainda brilhavam com a força interior que havia demonstrado minutos antes. Já decidiram o que gostariam de pedir? Ela perguntou com voz suave, como se nada tivesse acontecido. Eduardo a olhou e, pela primeira vez em sua vida, viu não apenas uma pessoa, mas toda a história de dor que ele havia causado. Viu a menina que cresceu orgulhosa da empresa da mãe, a jovem profissional talentosa que teve os sonhos despedaçados, a filha devotada que vendeu tudo para salvar quem amava. Isabela, ele disse, sua voz embargada. Posso fazer uma pergunta pessoal? Ela hesitou por um momento. Claro, sua mãe. Ela tinha uma empresa de tradução, não tinha? Isabela congelou. Seus olhos se estreitaram ligeiramente. Uma mistura de surpresa e cautela surgindo em seu rosto. Como o senhor sabe disso? Eduardo sentiu o chão desabar sob seus pés. Não havia volta agora. A linguística universal, ele disse baixinho. Isabela deixou cair o copo d'água. O som do vidro se estilhaçando no chão ecoou pelo restaurante como um tiro. Seu rosto empalideceu instantaneamente e ela se apoiou na mesa para não cambalear. O senhor conhecia minha mãe? Eduardo não conseguiu falar. As palavras estavam presas em sua garganta como espinhos. Isabela o estudou com olhar penetrante e gradualmente, horrivelmente, o reconhecimento começou a emergir em seus olhos. Meridian Corporation, ela sussurrou, como se estivesse pronunciando uma maldição. Roberto fechou os olhos, sabendo que o momento da verdade havia chegado. Isabela recuou um passo, depois outro, seus olhos alternando entre Eduardo e Roberto com crescente horror. Vocês, ela disse, sua voz tremendo de uma fúria contida, vocês são os homens que destruíram a vida da minha mãe. O som do vidro se estilhaçando ainda ecoava pelo restaurante, quando Isabela recuou mais um passo, seus olhos fixos em Eduardo e Roberto, como se estivesse vendo fantasmas. O silêncio que se instalou foi tão profundo que se podia ouvir a respiração pesada de todos os presentes. Meridian Corporation, ela repetiu, sua voz agora carregada de uma dor que cortava como lâmina. Vocês são os homens que mataram minha mãe. Eduardo tentou se levantar, mas suas pernas falharam. Roberto permanecia petrificado, incapaz de processar a magnitude do que estava acontecendo. Isabela, por favor, deixe-me explicar. Eduardo começou. Explicar? Ela soltou uma risada amarga que gelou o sangue de todos no restaurante. Explicar como vocês destruíram sistematicamente a empresa que minha mãe construiu com as próprias mãos? Explicar como vocês arruinaram a vida de dezenas de famílias por pura ganância? As lágrimas começaram a brotar em seus olhos, mas desta vez não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de uma fúria justa, de uma dor que havia sido enterrada por 3 anos e agora explodia como um vulcão. Carlos, o maître, se aproximou discretamente para limpar o vidro quebrado, mas Isabela fez um gesto para que ele se afastasse. Seus olhos não saíam dos 2 homens à mesa. Vocês querem saber o que aconteceu depois que destruíram nossa empresa? Isabela perguntou, sua voz ganhando uma intensidade que fez outros clientes se virarem para observar. Querem saber como foi ver minha mãe, uma mulher que dedicou a vida inteira a ensinar e ajudar pessoas, definhar de desgosto? Eduardo tentou falar novamente, mas Isabela continuou, as palavras saindo como uma torrente. Ela não dormia mais. Passava as madrugadas acordada,
tentando entender como tudo havia desabado tão rapidamente. Ligava para antigos clientes implorando por uma chance, qualquer chance de salvar a empresa. Roberto baixou a cabeça, incapaz de suportar o peso do olhar acusador de Isabela. E sabem o que mais me destruía? Isabela prosseguiu, sua voz tremendo de emoção. Era ver minha mãe se culpando. Ela repetia todos os dias: Isabela, eu falhei. Falhei com vocês. Falhei com nossos funcionários. Falhei com nossa família. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Isabela, mas ela não as enxugava. Cada palavra era uma punhalada direcionada ao coração dos dois homens. Durante meses ela tentou conseguir empréstimos, vendeu suas joias, seus livros, tudo para tentar salvar o que vocês haviam condenado à morte. Isabela continuou. E quando finalmente entendeu que não havia mais esperança, algo morreu dentro dela. Eduardo sentia como se estivesse sufocando. A culpa pesava em seu peito como uma pedra gigantesca. Foi então que começaram os problemas cardíacos. Isabela disse, sua voz agora quase um sussurro. O médico disse que era estresse extremo, mas eu sabia a verdade. Era o coração partido de ver a obra de sua vida sendo destruída por pessoas como vocês. O restaurante estava em completo silêncio. Até mesmo os ruídos da cozinha haviam cessado. A jovem no canto chorava abertamente, e o casal de idosos se segurava pelas mãos, visivelmente abalados. Isabela, Eduardo finalmente conseguiu dizer, sua voz rouca de emoção. Nós não sabíamos. Não sabiam? Ela o interrompeu, seus olhos brilhando de indignação. Não sabiam que havia pessoas reais por trás daqueles números em seus relatórios? Não sabiam que cada empresa que vocês destroem tem famílias, sonhos, histórias? Roberto tentou intervir. Nós éramos diferentes na época. Diferentes? Isabela se voltou para ele com uma fúria controlada. Eram diferentes há 15 minutos, quando me humilharam falando em outro idioma? Eram diferentes há 5 minutos, quando riram da minha ignorância? A verdade atingiu os dois homens como um martelo. Eles não haviam mudado nada. Continuavam sendo as mesmas pessoas cruéis e arrogantes que haviam destruído a vida da família Martinez. Sabem o que minha mãe fez nos últimos dias de vida? Isabela perguntou, sua voz agora carregada de uma tristeza infinita. Ela me pediu desculpas. Desculpas por não conseguir me dar uma vida melhor. Desculpas por eu ter que trabalhar como garçonete para sobreviver. Eduardo se dobrou sobre a mesa, como se tivesse levado um soco no estômago. E sabem o que eu disse para ela? Isabela continuou, as lágrimas correndo livremente. Disse que ela havia me dado a maior riqueza possível. Educação, valores, dignidade. Disse que não importava onde eu trabalhasse, eu sempre carregaria comigo tudo o que ela me ensinou. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelos soluços abafados de Isabela e o som da respiração pesada de Eduardo. Mas a verdade, ela disse, enxugando finalmente as lágrimas, é que parte de mim morreu junto com ela. A parte que acreditava que o mundo era justo, que as pessoas boas eram recompensadas, que o mal sempre tinha consequências. Roberto ergueu os olhos, encontrando os dela. Isabela, se pudéssemos voltar no tempo... Mas não podem. Ela o cortou. E sabem por quê? Porque vocês nunca se importaram o suficiente para descobrir as consequências de suas ações. Nunca se perguntaram o que aconteceu com as pessoas que deixaram pelo caminho. Eduardo puxou novamente a pasta de documentos, suas mãos tremendo violentamente. Isabela, por favor, deixe-me mostrar uma coisa. Ele disse, abrindo a pasta e retirando alguns papéis. Não quero ver seus malditos documentos, ela disse. Mas Eduardo insistiu. Por favor, é importante. Relutantemente, Isabela olhou para os papéis que Eduardo colocou sobre a mesa. Era um relatório financeiro detalhado da aquisição que planejavam fazer. Não entendo por que está me mostrando isso, ela disse. Porque, Eduardo disse com voz embargada, esta aquisição... Nós íamos comprar os destroços da linguística universal. Isabela congelou. O quê? Íamos comprar os restos da empresa da sua mãe, Roberto explicou, sua voz quase inaudível. Para incorporar a nossa divisão de tradução. Isabela pegou os documentos com mãos trêmulas,
seus olhos percorrendo rapidamente as páginas. Vocês iam lucrar até mesmo com a morte da minha mãe? Ela perguntou incrédula. Nós não pensamos dessa forma na época, Eduardo tentou explicar. Para nós era apenas um negócio. Apenas um negócio? Isabela explodiu, jogando os papéis de volta na mesa. A vida da minha mãe era apenas um negócio para vocês? Sua voz ecoou pelo restaurante e vários clientes se levantaram de suas mesas, alguns vindo em sua direção para oferecer apoio. Senhorita, está tudo bem? Perguntou um homem de meia idade, colocando uma mão protetora no ombro de Isabela. Esses homens, ela disse, apontando para Eduardo e Roberto, destruíram a empresa da minha família e mataram minha mãe. Um murmúrio de indignação percorreu o restaurante. Vários clientes começaram a se aproximar, suas expressões variando de curiosidade à revolta. Eduardo percebeu que a situação estava saindo de controle. Isabela, por favor, podemos conversar em particular? Em particular? Ela repetiu incrédula. Para que vocês possam me oferecer dinheiro? Me comprar como tentaram comprar a consciência de minha mãe? Não é isso. Roberto tentou explicar, mas Isabela o silenciou com um olhar. Sabem o que é mais irônico nessa situação toda? Ela perguntou, sua voz agora ganhando uma calma perturbadora. Vocês vieram aqui hoje para fechar um negócio, para lucrar uma última vez com a destruição que causaram. Eduardo baixou a cabeça, a vergonha o consumindo completamente. Mas há algo que vocês não sabem. Isabela continuou, e algo em sua voz fez Eduardo erguer os olhos. Algo que vai tornar essa noite ainda mais interessante para vocês. Roberto e Eduardo se entreolharam, uma nova apreensão tomando conta deles. O que você quer dizer? Eduardo perguntou. Isabela sorriu, mas não era um sorriso alegre. Era o sorriso de quem guarda um trunfo na manga. Digamos que a morte da minha mãe não foi o fim da história, ela disse misteriosamente. Na verdade, foi apenas o começo. O sorriso enigmático de Isabela enviou calafrios pela espinha de Eduardo e Roberto. Havia algo naquele olhar que ia muito além da dor e da raiva. Havia uma determinação fria, calculista, que os fez perceber que estavam diante de alguém muito mais perigoso do que imaginavam. O que você quer dizer com apenas o começo? Eduardo perguntou, sua voz tremendo ligeiramente. Isabela olhou ao redor do restaurante, notando que praticamente todos os clientes estavam observando a cena. Carlos, o maître, havia se aproximado discretamente, claramente preocupado com o bem-estar de sua funcionária. Carlos, Isabela disse suavemente, pode nos dar alguns minutos de privacidade? O maître hesitou. Tem certeza, Isabela? Esses homens, eu sei exatamente quem eles são. Ela respondeu com uma calma que arrepiou Eduardo. E eles vão descobrir exatamente quem eu sou. Carlos assentiu relutantemente e fez um gesto para que os outros clientes voltassem às suas mesas, embora muitos continuassem observando de longe. Isabela puxou uma cadeira e se sentou à mesa, um movimento que surpreendeu tanto Eduardo quanto Roberto. Ela não estava mais na posição de garçonete. Havia assumido o controle da situação. 3 anos atrás, ela começou, sua voz baixa, mas penetrante. Quando vocês destruíram nossa empresa, minha mãe fez algo que vocês nunca descobriram. Roberto se inclinou para a frente, uma apreensão crescente tomando conta dele. Antes de morrer, ela me entregou uma pasta. Uma pasta com documentos que ela havia coletado durante anos sobre as práticas comerciais da Meridian Corporation. Eduardo sentiu o sangue gelar em suas veias. Que tipo de documentos? Isabela sorriu novamente. Aquele mesmo sorriso gelado. Contratos fraudulentos, subornos a funcionários públicos, chantagem contra concorrentes, elisão fiscal ilegal. Devo continuar? Roberto empalideceu. Isso é impossível. Nós sempre fomos cuidadosos. Cuidadosos? Isabela soltou uma risada sem humor. Vocês foram arrogantes. Acreditaram que poder e dinheiro os tornavam intocáveis. Ela abriu a bolsa que carregava e retirou um envelope lacrado. O colocou sobre a mesa, bem no centro, como uma bomba prestes a explodir. Minha mãe era muito mais inteligente do que vocês imaginavam. Durante os últimos meses de negociação, quando percebeu que vocês estavam tentando destruir nossa empresa, ela começou a investigar. Eduardo olhou para o envelope como se fosse uma cobra venenosa.
O que há aí dentro? Cópias de e-mails internos da Meridian Corporation, gravações de conversas telefônicas, fotografias de encontros que vocês acreditavam ser secretos. Isabela fez uma pausa dramática. Evidências suficientes para mandar vocês para a prisão pelos próximos 20 anos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto tentou falar, mas apenas um gemido rouco saiu de sua garganta. Você está blefando, Eduardo disse finalmente, embora sua voz não carregasse nenhuma convicção. Isabela abriu o envelope e retirou uma fotografia. Era Eduardo em um restaurante elegante, entregando um envelope para um homem de terno. A data no canto da foto mostrava que havia sido tirada 2 anos antes. Lembra-se do inspetor fiscal Henrique Carvalho? Isabela perguntou casualmente. Aquele que, coincidentemente, aprovou todas as suas declarações fiscais suspeitas? Eduardo reconheceu a foto imediatamente. Era o momento em que pagaram um suborno de R$50 mil para garantir que suas irregularidades fiscais passassem despercebidas. Como você conseguiu isso? Ele sussurrou. Minha mãe tinha contatos em todos os lugares. Décadas de trabalho honesto criam uma rede de pessoas que respeitam e confiam em você. Isabela guardou a foto de volta no envelope. Pessoas que ficaram indignadas quando viram uma mulher íntegra sendo destruída por predadores como vocês. Roberto finalmente encontrou a voz. O que você quer? Isabela o estudou por um longo momento. Essa é uma pergunta interessante. O que eu quero? Ela se levantou e caminhou até a janela do restaurante, observando o movimento da rua. Eduardo e Roberto permaneceram em silêncio, aguardando o veredicto que poderia destruir suas vidas. Durante 3 anos, Isabela continuou, ainda de costas para eles, eu carreguei esse envelope. Durante 3 anos, eu tive o poder de destruir vocês da mesma forma que vocês destruíram minha família. Ela se voltou para encará-los, e havia lágrimas em seus olhos, mas eram lágrimas diferentes das anteriores. Sabem quantas vezes eu quis usar essas evidências? Quantas vezes eu acordei no meio da noite furiosa, planejando minha vingança? Eduardo engoliu em seco. E por que não usou? Por quê? Isabela disse, sua voz embargada de emoção. Toda vez que eu estava prestes a fazer isso, eu ouvia a voz da minha mãe. Ela me dizia, Isabela, a vingança não traz de volta quem perdemos. Ela apenas nos torna como aqueles que nos feriram. Ela voltou para a mesa e se sentou novamente. O envelope ainda entre eles como uma bomba relógio. Mas hoje tudo mudou. Roberto se inclinou para a frente desesperado. Isabela, por favor. Hoje eu vi vocês humilhando uma pessoa inocente pelo prazer de se sentirem superiores. Vi que vocês não mudaram nada. Que continuam sendo os mesmos monstros que destruíram minha família. Eduardo tentou falar, mas Isabela continuou. E percebi que minha mãe estava errada em uma coisa. Às vezes a vingança não é sobre recuperar o que perdemos. Às vezes é sobre proteger outras pessoas de sofrer o que nós sofremos. Ela pegou o envelope e o segurou nas mãos, como se estivesse pesando o destino dos 2 homens. Quantas outras famílias vocês destruíram desde a nossa? Ela perguntou. Quantas outras Marias Helena morreram por causa da ganância de vocês? Eduardo baixou a cabeça, incapaz de responder. Eu pesquisei. Isabela continuou. Nos últimos 3 anos, a Meridian Corporation destruiu pelo menos 15 pequenas empresas. 15 famílias que perderam tudo para alimentar a ganância de vocês. Roberto tentou se levantar. Isabela, por favor, podemos conversar sobre isso. Sentem-se, ela disse com uma autoridade que os surpreendeu. Eu ainda não terminei. Ambos obedeceram imediatamente, completamente subjugados pela força de sua presença. Há uma semana, Isabela continuou, eu soube que vocês estavam planejando adquirir os restos da empresa da minha mãe. Foi quando decidi que era hora de agir. Eduardo franziu o senho. Como você soube? Porque eu não sou apenas uma garçonete, Eduardo. Pela primeira vez, Isabela usou o nome dele e o fez soar como uma acusação. Vocês acham que eu estou aqui por acaso? Roberto e Eduardo se entreolharam, uma nova compreensão e terror surgindo em seus olhos. Eu investiguei vocês, Isabela continuou. Descobri onde vocês costumam fazer negócios, onde vocês gostam de jantar.
Descobri que vocês sempre vêm ao Belle Époque nas quintas-feiras para fechar acordos importantes. A revelação atingiu os dois homens como um raio. Tudo havia sido planejado. Você conseguiu esse emprego para nos encontrar? Eduardo perguntou, incrédulo. Consegui esse emprego para decidir o que fazer com vocês. Isabela corrigiu. Queria olhar nos olhos dos homens que mataram minha mãe. Queria ver se havia algum vestígio de humanidade em vocês que justificasse minha misericórdia. Ela fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras se assentar. E agora eu vi. Vi vocês humilhando uma pessoa trabalhadora pelo simples prazer de se sentirem superiores. Vi que vocês são exatamente os monstros que eu imaginava. Eduardo tentou mais uma vez. Isabela, nós podemos mudar. Podemos... Podem o quê? Ela o interrompeu. Podem me oferecer dinheiro? Podem prometer que nunca mais farão isso? Ela segurou o envelope com mais firmeza. O problema, Eduardo, é que eu não acredito mais em promessas de homens como vocês. Roberto estava tremendo visivelmente agora. O que vai fazer? Isabela olhou para o envelope, depois para os dois homens que tremiam diante dela. Por um momento, o restaurante inteiro pareceu prender a respiração. Eu vou fazer, ela disse lentamente. Exatamente o que minha mãe faria se estivesse aqui. O silêncio no restaurante Belle Époque era tão profundo que Isabela podia ouvir os batimentos do próprio coração. Eduardo e Roberto a observavam com olhos arregalados, aguardando a sentença que poderia destruir suas vidas para sempre. O envelope com as evidências permanecia em suas mãos como uma arma carregada, pronta para disparar. Isabela fechou os olhos por um momento e, quando os abriu novamente, havia algo diferente em seu olhar. Uma serenidade que contrastava drasticamente com a tempestade emocional dos minutos anteriores. Vocês querem saber o que minha mãe faria se estivesse aqui? Ela perguntou, sua voz suave, mas penetrante. Eduardo assentiu nervosamente, incapaz de falar. Isabela segurou o envelope com ambas as mãos, como se estivesse pesando não apenas o papel, mas o próprio destino dos dois homens. Nos últimos dias de vida da minha mãe, ela começou, sua voz carregada de uma emoção profunda. Quando a dor já era insuportável e ela sabia que não tinha muito tempo, ela me chamou ao lado da cama. Roberto se inclinou para a frente, preso a cada palavra. Ela estava muito fraca, mal conseguia falar, mas segurou minha mão com a pouca força que tinha e disse algo que nunca vou esquecer. Isabela fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos de Eduardo. Ela disse, Isabela, minha filha, não deixe que a raiva consuma seu coração. O ódio é um veneno que mata quem o carrega, não quem o causou. Eduardo sentiu as palavras atingirem seu peito como punhaladas de luz. Eu respondi que era impossível não odiar as pessoas que haviam destruído nossa vida. Isabela continuou, as lágrimas começando a brotar novamente. E sabem o que ela me disse? Nem Eduardo nem Roberto conseguiam falar. Apenas aguardavam, suspensos em cada sílaba. Ela disse, filha, quando você odeia alguém, você entrega seu poder para essa pessoa. Você permite que ela controle seus sentimentos, seus pensamentos, sua vida inteira. Não dê esse poder aos seus inimigos. Isabela abriu o envelope e retirou algumas das fotografias e documentos, espalhando-os sobre a mesa. Eduardo reconheceu imediatamente várias das evidências. Eram incriminadoras o suficiente para destruí-lo completamente. Durante 3 anos, Isabela disse, tocando delicadamente os papéis, eu carreguei este fardo. Durante 3 anos, eu deixei que vocês controlassem minha vida através da minha raiva. Roberto tentou falar, mas Isabela ergueu a mão, pedindo silêncio. Mas hoje, olhando para vocês, 2 homens patéticos, tremendo de medo diante de uma simples garçonete, eu finalmente entendi o que minha mãe tentou me ensinar. Ela se levantou novamente e caminhou até a janela, observando a vida noturna da cidade se desenrolar do lado de fora. A verdadeira vitória não está em destruir quem nos feriu, ela disse, sem se voltar para eles. A verdadeira vitória está em nos tornarmos melhores do que aqueles que nos machucaram. Eduardo sentiu algo estranho acontecendo em seu peito. Uma mistura de alívio e vergonha que nunca havia experimentado antes. Isabela voltou para a mesa, mas desta vez não se sentou. Permaneceu de pé,
dominando a situação com sua presença. Vocês querem saber por que eu realmente vim trabalhar aqui? Ela perguntou. Roberto assentiu ansiosamente. Não foi para me vingar de vocês, Isabela revelou. Foi para me libertar de vocês. Ela pegou uma das fotografias, a mais incriminadora de todas, e a segurou diante dos dois homens. Eu precisava olhar nos olhos dos homens que mataram minha mãe. Precisava ver se vocês eram os monstros que eu imaginava, ou apenas pessoas perdidas que haviam esquecido sua humanidade. Eduardo engoliu em seco. E o que você viu? Isabela o estudou por um longo momento antes de responder. Vi dois homens vazios, ela disse com uma honestidade brutal. Dois homens que acumularam tanto dinheiro e poder que esqueceram completamente o que significa ser humano. As palavras cortaram mais fundo do que qualquer ameaça poderia ter feito. Mas também vi algo mais, Isabela continuou, e sua voz ganhou uma qualidade diferente, ainda firme, mas com um toque de compaixão. Vi duas pessoas presas em uma armadilha que elas mesmas criaram. Duas pessoas que se tornaram tão cruéis que nem mesmo percebem mais a dor que causam. Roberto baixou a cabeça, as lágrimas finalmente brotando de seus olhos. Isabela, nós... Vocês o quê? Ela perguntou gentilmente. Vocês sentem muito? Vocês querem mudar? Eduardo assentiu vigorosamente. Sim, nós queremos mudar. Queremos fazer a coisa certa. Isabela sorriu pela primeira vez desde que a verdade havia sido revelada. Mas não era um sorriso cruel. Era um sorriso triste, carregado de uma sabedoria que ia muito além de seus anos. Sabem qual é a diferença entre arrependimento e remorso? Ela perguntou. Ambos balançaram a cabeça, incapazes de responder. Remorso é quando você sente pena de si mesmo por ter sido pego. Arrependimento é quando você sente dor genuína pela dor que causou a outros. Isabela caminhou ao redor da mesa, observando os dois homens como um juiz estudando os réus. Então me digam, ela disse parando diante de Eduardo, qual dos dois vocês estão sentindo agora? Eduardo a olhou nos olhos. E pela primeira vez em décadas, permitiu-se sentir a verdadeira magnitude do que havia feito. Não apenas para Isabela e sua mãe, mas para dezenas de outras famílias ao longo dos anos. Arrependimento. Ele sussurrou, sua voz quebrada. Arrependimento genuíno. E você? Isabela se voltou para Roberto. Roberto estava chorando abertamente agora. Arrependimento. Deus me perdoe, Isabela. Arrependimento profundo. Isabela assentiu lentamente, como se estivesse processando suas respostas. Minha mãe tinha um ditado, ela disse, voltando para a mesa e coletando cuidadosamente todas as evidências. Ela dizia, a justiça verdadeira não está em punir o erro, mas em prevenir que ele se repita. Eduardo e Roberto observaram em silêncio enquanto Isabela colocava todos os documentos e fotografias de volta no envelope. Então aqui está o que vai acontecer, ela disse, lacando o envelope novamente. Vocês vão sair daqui hoje transformados ou vão sair daqui destruídos. A escolha é inteiramente de vocês. Roberto se inclinou para a frente. O que você quer dizer? Isabela colocou o envelope na mesa, mas manteve a mão sobre ele. Vocês têm duas opções. A primeira é continuarem sendo os mesmos homens cruéis que sempre foram. Nesse caso, estas evidências chegam ao Ministério Público amanhã de manhã. Eduardo sentiu o sangue gelar novamente. A segunda opção, Isabela continuou, é provarem que o arrependimento de vocês é genuíno através de ações concretas. Que tipo de ações? Eduardo perguntou ansiosamente. Isabela sorriu novamente, e desta vez havia esperança em seus olhos. Vocês vão criar um fundo de reparação para todas as famílias que destruíram ao longo dos anos. Não apenas minha família, todas elas. Roberto assentiu vigorosamente. Sim, faremos isso. Ainda não terminei, Isabela disse erguendo a mão. Vocês vão transformar a Meridian Corporation em uma empresa que ajuda pequenos negócios em vez de destruí-los. Vão usar sua rede de contatos e recursos para reerguer as vidas que destruíram. Eduardo se sentiu ao mesmo tempo aterrorizado e... aliviado? Era uma sensação estranha, como se um peso gigantesco estivesse sendo removido de seus ombros. E vocês vão fazer tudo isso anonimamente, Isabela continuou. Sem buscar publicidade, sem tentar limpar sua imagem pública.
Vão fazer porque é a coisa certa a fazer, não porque querem ser vistos como heróis. E se fizermos tudo isso? Roberto perguntou hesitantemente. Isabela pegou o envelope e o segurou diante deles mais uma vez. Se fizerem tudo isso, e eu vou acompanhar cada passo de vocês, então este envelope será queimado. Ela fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras se assentar. Mas se eu descobrir que vocês voltaram aos velhos hábitos, se machucarem uma única pessoa a mais, se tentarem enganar ou contornar qualquer parte deste acordo... Ela não precisou terminar a frase. A ameaça estava clara. Isabela, Eduardo disse, sua voz tremendo de emoção. Por que você está nos dando essa chance? Depois de tudo que fizemos? Isabela olhou para ele com uma expressão que misturava tristeza e compaixão. Porque minha mãe me ensinou que todo ser humano merece uma chance de redenção, ela respondeu. Porque acreditar na possibilidade de mudança é o que nos separa dos animais. Ela fez uma pausa, olhando para os dois homens que tremiam diante dela. E por quê? Ela continuou, sua voz se suavizando. Carregar ódio por 3 anos me ensinou que a vingança não traz de volta quem perdemos. Ela apenas perpetua o ciclo de dor. Eduardo sentiu algo que não experimentava há décadas. Esperança genuína. Não esperança de escapar das consequências, mas esperança de se tornar uma pessoa melhor. Como saberemos que estamos fazendo a coisa certa? Roberto perguntou. Isabela sorriu, e pela primeira vez desde o início daquela noite, foi um sorriso genuinamente caloroso. Vocês saberão, ela disse simplesmente, porque pela primeira vez em suas vidas, vocês conseguirão se olhar no espelho sem sentir vergonha. Ela se dirigiu para longe da mesa, mas parou e se voltou mais uma vez. Ah, e há mais uma coisa, ela disse, seu tom se tornando mais sério. Eduardo e Roberto a olharam expectantes. A primeira família que vocês vão ajudar será a família Pereira. José Pereira era carpinteiro e tinha uma pequena marcenaria que vocês destruíram há 2 anos. Ele chegou ao seu limite emocional. O impacto das palavras foi devastador. Eduardo cobriu o rosto com as mãos. Ele tem 3 filhos pequenos e a esposa está grávida. Isabela continuou implacavelmente. Vocês vão começar por eles. Amanhã. Roberto assentiu através das lágrimas. Sim, faremos isso. Isabela caminhou até a saída do restaurante, mas parou na porta e se voltou uma última vez. E Eduardo? Ela chamou. Ele ergueu os olhos esperando. Da próxima vez que você for tentado a humilhar alguém que considera inferior, lembre-se desta noite. Lembre-se de que cada pessoa tem uma história, uma família, sonhos e dignidade próprios. Eduardo assentiu, incapaz de falar. Isabela segurou o envelope uma última vez, como se estivesse se despedindo de um fardo que carregara por muito tempo. Tenho fé de que vocês farão a escolha certa, ela disse. Minha mãe sempre acreditou que havia bondade em cada pessoa, mesmo nas mais perdidas. E com essas palavras, ela saiu do restaurante, deixando para trás 2 homens completamente transformados e uma lição de humanidade que ecoaria para sempre em suas vidas. Do lado de fora, Isabela olhou para o céu estrelado e sussurrou. Obrigada, mãe. Finalmente entendi. E pela primeira vez em 3 anos, ela sentiu-se verdadeiramente livre. 3 semanas após aquela noite que mudou suas vidas para sempre, Eduardo Santamaria estava sentado em um banco de praça, observando crianças brincarem enquanto esperava por José Pereira. Suas mãos, outrora adornadas com anéis caros, agora seguravam apenas um envelope simples e um caderno onde anotava meticulosamente cada família que precisava ser reparada. A transformação havia começado no dia seguinte ao encontro no Belle Époque. Eduardo acordara antes do amanhecer, não por causa dos pesadelos que o atormentavam, mas pela urgência de fazer a coisa certa. Pela primeira vez em décadas, havia um propósito maior guiando seus passos do que simplesmente acumular riqueza. José Pereira apareceu na praça exatamente no horário combinado. Era um homem de aparência simples, com mãos calejadas de quem trabalha com madeira desde jovem. Seus olhos, porém, carregavam uma tristeza profunda que Eduardo reconheceu imediatamente. Era a mesma tristeza que havia visto no olhar de Isabela. Senhor Eduardo, José perguntou hesitantemente, claramente desconfortável com o encontro. José, obrigado por vir.
Eduardo se levantou estendendo a mão. Por favor, sente-se. José hesitou antes de aceitar o aperto de mão, mas finalmente se sentou ao lado de Eduardo no banco. Não entendo por que o senhor quer me encontrar, José disse, sua voz carregada de desconfiança. Depois de tudo que aconteceu, Eduardo respirou fundo. As palavras que estava prestes a dizer haviam sido ensaiadas centenas de vezes, mas ainda eram as mais difíceis de sua vida. José, eu vim aqui para pedir seu perdão, Eduardo começou, sua voz tremendo ligeiramente, e para tentar reparar, mesmo que de forma incompleta, o mal terrível que causei à sua família. José franziu o senho, claramente confuso. Reparar? Do que o senhor está falando? Há 2 anos minha empresa, a Meridian Corporation, destruiu sistemática e deliberadamente sua marcenaria. Eduardo confessou, cada palavra saindo como uma confissão dolorosa. Nós manipulamos fornecedores, influenciamos clientes, criamos obstáculos burocráticos, tudo para forçá-lo à falência. José empalideceu, suas mãos cerrando-se em punhos. Por quê? Por que vocês fizeram isso comigo? Eu nunca fiz mal a ninguém. Porque queríamos comprar seu terreno por um preço muito abaixo do valor de mercado. Eduardo admitiu, a vergonha pesando em sua voz. E por quê? Porque na época eu acreditava que pessoas como eu tinham o direito de fazer o que quisessem com pessoas como você. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão palpável. José olhava para Eduardo como se estivesse vendo um fantasma. Você arruinou minha vida, José disse finalmente, sua voz áspera de emoção. Minha esposa, ela perdeu o bebê por causa do estresse. Meus filhos, eles perguntam por que o papai não trabalha mais. Cada palavra era como uma facada no coração de Eduardo. Ele havia esperado que ouvir as consequências de suas ações se tornasse mais fácil com o tempo, mas era o contrário. Cada história se tornava mais dolorosa que a anterior. Eu sei, Eduardo disse, as lágrimas começando a brotar em seus olhos. E sei que nada que eu faça pode desfazer o que já foi feito, mas quero tentar reparar parte do dano. Ele entregou o envelope para José, que o olhou com desconfiança. O que é isso? Abra, por favor. José abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia um cheque e alguns documentos. Seus olhos se arregalaram quando viu o valor. Isso é 10 vezes mais do que eu perdi, ele murmurou, incrédulo. É o que você perdeu. Mais juros, mais uma compensação pelo sofrimento causado à sua família. Eduardo explicou. E há mais. José olhou os documentos, tentando compreender o que estava vendo. A propriedade onde funcionava sua marcenaria, eu a comprei de volta do atual dono e estou transferindo a escritura para seu nome, livre de qualquer ônus. José começou a tremer, incapaz de processar completamente o que estava acontecendo. Além disso, Eduardo continuou, estabeleci um fundo que custeará os estudos de seus filhos até a universidade, e sua esposa soube que ela queria voltar a estudar enfermagem. Como você sabe isso? José perguntou ainda em choque. Porque passei as últimas 3 semanas pesquisando cada família que destruí, conhecendo suas histórias, seus sonhos, suas perdas. Eduardo olhou diretamente nos olhos de José. Você foi o primeiro da lista por quê? Porque um anjo disfarçado de garçonete me disse que você havia tentado. Eduardo não conseguiu terminar a frase, mas José entendeu. Foi um momento de fraqueza, José murmurou envergonhado. Eu não conseguia ver uma saída. E agora consegue? Eduardo perguntou com esperança genuína. José olhou novamente para o cheque e os documentos. Depois para Eduardo. Por que está fazendo isso? Qual é o truque? Não há truque, José. Há apenas um homem tentando desesperadamente se redimir de uma vida inteira de crueldade. José permaneceu em silêncio por um longo momento, estudando Eduardo. Você realmente mudou, não foi? Ele disse finalmente. Estou tentando, Eduardo respondeu honestamente. Todos os dias estou tentando me tornar o homem que deveria ter sido desde o início. José dobrou cuidadosamente os documentos e os guardou no bolso. Depois, estendeu a mão para Eduardo. Então aceito sua reparação, ele disse, e ofereço meu perdão. O aperto de mão que se seguiu foi carregado de uma emoção que transcendia palavras.
Eduardo sentiu como se um peso gigantesco tivesse sido removido de seus ombros. Semanas depois, Roberto Silva estava em um pequeno hospital público conversando com a doutora Carmen Rodrigues, uma médica pediatra que havia perdido sua clínica particular devido às manobras da Meridian Corporation. Doutora Carmen, Roberto disse, entregando-lhe uma pasta de documentos. Gostaríamos de propor algo. Carmen olhou a pasta com ceticismo. Se é sobre comprar meu silêncio... Não, Roberto a interrompeu gentilmente. É sobre reconstruir sua clínica e torná-la ainda melhor do que era antes. Carmen abriu a pasta e seus olhos se arregalaram. Eram plantas arquitetônicas de uma clínica moderna, completa com equipamentos de última geração. Não entendo. Há um terreno disponível no bairro onde você cresceu, o local onde você sempre sonhou em atender. Roberto explicou. Queremos construir essa clínica para você, sem custos, sem condições, sem contrapartidas. Carmen o olhou com desconfiança. E em troca de nada. Apenas a esperança de que você aceite nosso pedido de perdão. Carmen estudou Roberto por um longo momento. Vocês realmente destruíram minha vida, sabem disso? Roberto baixou a cabeça. Sabemos. E sabemos que isso não apaga o que fizemos. Mas esperamos que seja um começo. Carmen fechou a pasta e a segurou contra o peito. Sabe o que é mais impressionante nisso tudo? Roberto ergueu os olhos, esperando. É que vocês poderiam ter continuado sendo os mesmos homens cruéis de sempre. Ninguém os estava forçando a mudar. Na verdade, alguém estava. Roberto disse com um sorriso triste. Uma jovem muito sábia nos mostrou que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no bem que fazemos. 2 meses mais tarde, Isabela estava terminando seu último dia de trabalho no Belle Époque. Havia decidido aceitar uma oferta para trabalhar como coordenadora de tradução em uma ONG internacional. Uma oportunidade que surgira através de uma rede de contatos que nunca soubera que possuía. Carlos, o maître, se aproximou com lágrimas nos olhos. Não é a mesma coisa sem você aqui, Isabela. Obrigada por tudo, Carlos. Por me dar essa oportunidade quando eu mais precisava. Na verdade, uma voz familiar disse atrás dela. Acho que fomos nós que mais precisávamos de você. Isabela se virou e viu Eduardo parado na entrada do restaurante. Ele parecia diferente, mais leve, como se um fardo invisível tivesse sido removido de seus ombros. Eduardo, ela disse com surpresa. O que está fazendo aqui? Vim me despedir, ele respondeu se aproximando. Soube que você está deixando o Brasil para trabalhar em projetos humanitários. Isabela assentiu. É uma oportunidade que não posso recusar. Eduardo sorriu, e pela primeira vez desde que se conheceram, foi um sorriso genuinamente caloroso. Vim te trazer algo, ele disse, entregando-lhe um envelope. Isabela o abriu e encontrou uma foto. Era a mesma foto da empresa de sua mãe que havia visto nos documentos de Eduardo. Mas desta vez, havia uma moldura elegante ao redor. Encontrei isso nos arquivos antigos, Eduardo explicou. Pensei que você gostaria de ter. Isabela segurou a foto com cuidado, os olhos se enchendo de lágrimas. Obrigada, Isabela. Eduardo disse, sua voz carregada de emoção. Eu quero que você saiba que sua mãe não morreu em vão. Isabela ergueu os olhos confusa. O que quero dizer, Eduardo continuou, é que através de sua dor, através de sua escolha de perdoar, em vez de se vingar, você salvou não apenas Roberto e eu, mas dezenas de outras famílias. Ele puxou um caderno do bolso e o mostrou para Isabela. Estava cheio de nomes, endereços e notas. 43 famílias, ele disse. 43 famílias que foram reparadas, que tiveram suas vidas reconstruídas, que recuperaram a esperança. Isabela folheou o caderno, vendo nome após nome, história após história. E isso é apenas o começo, Eduardo continuou. Roberto e eu transformamos completamente a Meridian Corporation. Agora ajudamos pequenos negócios em vez de destruí-los. Criamos empregos em vez de eliminá-los. Construímos sonhos em vez de quebrá-los. Isabela sorriu através das lágrimas. Minha mãe ficaria orgulhosa. Ela ficaria orgulhosa de você, Eduardo corrigiu. Por escolher a compaixão sobre a vingança, por nos dar uma chance que não merecíamos. Isabela fechou o caderno e o devolveu para Eduardo. Continue esse trabalho, não por mim,
mas porque é a coisa certa a fazer. Eduardo assentiu solenemente. Prometo. Eles se abraçaram então. Não como ex-inimigos se reconciliando, mas como duas pessoas que haviam encontrado redenção através da compaixão mútua. Quando Isabela saiu do Belle Époque pela última vez, Roberto estava esperando do lado de fora. Isabela, ele disse, se aproximando nervosamente. Eu queria lhe agradecer. Não precisa me agradecer, Roberto. Preciso sim, ele insistiu. Você me devolveu minha humanidade. Você me lembrou de quem eu era antes de me perder na ganância e no poder. Roberto puxou uma carta do bolso e a entregou para Isabela. O que é isso? Uma carta da esposa de José Pereira. Ela estava grávida novamente e... Bem, leia você mesma. Isabela abriu a carta e leu em silêncio. Quando terminou, havia lágrimas correndo pelo seu rosto. Eles nomearam a bebê de Maria Helena, ela sussurrou. Em homenagem à sua mãe, Roberto confirmou. Disseram que queriam honrar a memória da mulher que inspirou a redenção dos homens que quase destruíram sua família. Isabela segurou a carta contra o peito, sentindo como se sua mãe estivesse ali com ela naquele momento. Sabe o que é mais incrível? Roberto continuou. José está ensinando carpintaria para jovens em situação de risco agora. Ele diz que quer quebrar o ciclo. Em vez de apenas reconstruir sua própria vida, ele está ajudando outros a construírem as suas. Isabela sorriu através das lágrimas. É assim que funciona. Quando escolhemos o bem, ele se multiplica. Roberto assentiu. Sua mãe não apenas criou uma filha extraordinária. Ela criou um legado de bondade que continuará se espalhando por gerações. Naquela noite, Isabela estava no aeroporto, esperando seu voo para Genebra, onde começaria seu novo trabalho. Ela segurava a foto de sua mãe em uma mão e a carta da família Pereira na outra. Fechou os olhos e sussurrou. Conseguimos, mãe. Transformamos nossa dor em esperança para outros. Uma brisa suave passou por ela, e por um momento, Isabela teve certeza de que podia sentir a presença calorosa de sua mãe. Quando abriu os olhos, viu uma criança pequena correndo em direção aos pais, rindo alegremente. Uma família se reunindo, cheia de amor e esperança. Era exatamente o tipo de cena que sua mãe amava observar. Isabela sorriu e guardou cuidadosamente a foto e a carta em sua bolsa. Não eram apenas lembranças. Eram símbolos de que o amor verdadeiro nunca morre, apenas se transforma e se multiplica. Quando finalmente embarcou no avião, Isabela olhou pela janela e viu as luzes da cidade se afastando. Não estava deixando apenas um lugar para trás. Estava levando consigo a certeza de que havia transformado tragédia em triunfo, ódio em amor, vingança em redenção. E em algum lugar lá embaixo, Eduardo e Roberto continuavam seu trabalho de reparação. José ensinava jovens a construir seus futuros. E a pequena Maria Helena crescia em um mundo um pouco mais bondoso, graças ao legado de amor deixado por uma professora de idiomas que acreditava no poder transformador da compaixão. A história havia terminado, mas o seu impacto continuaria ecoando para sempre.